Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Ahm, eu sou Arsênio Mudendera, sou formado em estatística, com mais de 7 anos de experiência no uso do Excel. Então, ahm, hoje eu trago mais um vídeo aqui no nosso canal e com o objetivo de responder as propostas dadas pelos nossos seguidores, em que a primeira foi a solicitação de um vídeo que demonstra como é que é feita a tabela uma tabela no Excel, e a segunda é uma solicitação de como é que é feito o cálculos no Excel. Então, eu trago para vocês dois exemplos, e atenção, trago exemplos do absoluto zero. Primeiro, vou começar pelo exemplo um. Fazer uma tabela é muito simples, não é um bicho de sete cabeças, não é? Primeiro, no vídeo anterior que está publicado no canal, que fala da apresentação do ambiente de trabalho no Excel, eu demonstro aqui, não é? A composição do Excel, que é um dos pontos que eu referenciei aqui. O Excel é composto por células, que essas células são resultantes das colunas, que está identificado por letras, e das linhas, que estão identificado por número. Então, para fazer uma tabela, depois de ter o Excel aberto, selecionamos uma célula em qualquer sítio, pode ser no meio, dependendo da posição que nós pretendemos elaborar a nossa tabela no Excel. Então, eu vou trazer aqui um exemplo prático. É uma tabela composta por número de ordem ou sequência. Temos o nome do funcionário. Se forem a verificar aqui, este texto, nome do funcionário, não cabeu nesta célula. Por isso que quando eu quiser preencher na célula a seguir, né, ele aparece lá no fundo da célula, mas eu posso colocar aqui mais um texto nesta célula, não é nenhum problema, não vai comprometer, ou seja, não vai apagar a informação que consta na célula anterior. Então vou escrever aqui categoria ou função, neste caso categoria, seguir o salário mensal. Então eu estou a organizar a minha tabela para depois poder desenhá-la. Então tenho aqui salário mensal. Então depois posso querer avaliar eh, a percentagem de salário de cada funcionário mediante o pagamento, ou seja, mediante o orçamento mensal que é investido para pagamento de salários. Então vou colocar aqui percentagem, ou posso dizer peso em percentagem, mais ou menos essa tabela. Podemos usar aqui várias fórmulas. Então eu tenho aqui, vou aqui escrever 2. Então, depois vou arrastar aqui na minha empresa, tenho mais ou menos 13 funcionários. Ok, opa. 2, eu obedecer a sequência, não é? Na minha empresa tenho 7 funcionários, e depois aqui tenho a linha de total. Aqui, para eu poder ajustar este nome, se eu for arrastar o meu cursor, posso fazer de forma manual, né? Puxando, arrastando o cursor até aqui, em uma das linhas que limita uma coluna da outra. Então depois arrasto até ela estiver neste formato, né? Parece um mais ou uma cruz por aí. Então depois simplesmente fixo o cursor ou fixo o meu mouse e arrasto. Para quem não estiver a usar mouse, pode usar o próprio cursor, é só fixar o teclado direito do mouse e arrastar, ele também aceita. Então pode fazer também este movimento sem nenhum problema. Ou então é de voltar à normalidade, anulando aqui, anulando, ainda não, ok? E arrasto meu cursor até aqui, pelo clique, e automaticamente o Excel
vai definir, né, o intervalo, o espaçamento aqui mediante o texto que compõe. Ou então, se eu não pretendo, eu pretendo que não tenha células grandes, eu posso selecionar na célula ou posso selecionar em todo o cabeçalho e venho para aqui, na guia base, aqui onde vem quebrar ou moldar textos. Então faço um clique e vai se ajustar. Depois aqui posso fazer uma organização mais simples, não é? Posso tentar puxar um pouco aqui, fechar também um pouco ali e depois posso dizer que aqui assim está feio. Posso clicar aqui na guia base e depois na função dos alinhamentos e poder alinhar o meu texto. Então posso alinhar, posso justificar. Então já tenho aqui o meu texto alinhado, não é? Posso deixar assim, ser uma coisa mais, algo mais diferenciado. E vou escrever aqui os nomes. Antônio, Antônio, Mateus, Linda, Vasco, Bagre, Bernardo. Ainda escrever João Souza. Vou seguir Nália Pinto, Vasco José e Bernardino Bernardo. Então, tenho aqui este texto e vou clicar aqui, não é? Para poder ajustar o conteúdo na célula. E aqui no total eu não preciso, né? Não preciso colocar aqui total dos funcionários porque não me será útil. Categoria, vou dizer administrativo. Aqui, recursos humanos. Seguir contabilista. Seguir, vou dizer João de Souza é mobilizador. Gestor de marketing. Seguir, tenho aqui analista de dados. E, por final, temos diretor-geral. Então, nos salários, eu posso, aqui trago um exemplo, vamos supor, esse é um vencimento mensal de 10.000 meticais, RH tem 12.600 meticais, a seguir temos contabilista, que recebe 11.500 meticais, mobilizador 7.800, gestor de marketing recebe 15.700 meticais, analista de dados, vamos lá, 13.800 meticais, diretor-geral 17.900 reais. Então, hum, já tenho aqui a minha tabela completa com dados, não é? E aqui eu vou achar o total para saber qual é o valor total que é investido a nível da minha empresa, ou seja, o valor que é gasto ou que sai, que é pago mensalmente aos funcionários. Então, como é que eu faço isso? Posso fazer de várias maneiras. Trago aqui o primeiro exemplo em que posso fazer colocando a igual, o segredo que eu vou vos dizer agora
da fórmula do Excel é que sempre começa com igual. Depois de igual, o nome da fórmula, não é? Depois do nome da fórmula, nós adicionamos os números. Definimos quais números nós pretendemos fazer, né? Que pretendemos calcular. Então, depois daqui de seguida, o que é que eu vou trazer aqui primeiro? Bom, esse é o primeiro exemplo de como fazer a soma. Escrevo soma. Depois vocês vão deixar aí, vão dizer aí nos comentários qual é a maneira mais fácil, né, de fazer a soma. Tem aqui soma, já aparece aqui. Vou fazer um duplo clique. Seleciono todos os campos. Fecho parênteses. Ok. Já tem aqui o valor de 89.300 que é usado mensalmente para pagar salários. Ok, outro exemplo de como fazer a soma. Vou apagar. Posso dizer soma, também com igual. Soma. Clique. O Excel aqui já me traz. Qual é o primeiro número? Este. Vou fazer um clique no primeiro número. Depois, a seguir pela uma vírgula. Faço o clique. O segundo número, o Excel, ele orienta. Depois, vírgula. O terceiro, assim sucessivamente. Não é? Esta é uma outra maneira de fazer uma soma no Excel. E já terminou aqui. Fecho parênteses. Enter. O valor não muda. Terceiro exemplo. Vou apagar e volto a fazer a soma. Igual. Soma. Já apareceu aqui. Duplo clique. Posso fazer o seguinte. Opa, aqui vou tirar isto. Posso fazer o seguinte. Vou dizer, ok, soma, né? Posso simplesmente controlar, verificar que o espaço, o intervalo de dados que eu pretendo fazer a soma está entre a coluna E e a linha 6. Quer dizer, está na célula E6. Então eu vou clicar aqui E6 e de seguida dois pontos. Qual é a última célula? É E12. Então vou colocar aqui E12. Ele já vai selecionar automaticamente que é este intervalo que eu pretendo fazer a soma. Qual é a diferença entre esta e a primeira? Aqui tens que, para além de não selecionar, simplesmente você identifica qual é a primeira célula, depois, de seguida, pelos dois pontos e fecha com a última célula. O Excel automaticamente vai reconhecer que é este intervalo que eu pretendo fazer a soma. Fecho, Enter. Também o valor não muda. 89.300. A última maneira, que eu acho ser mais arcaica, e depois também vocês vão dizer qual delas vocês acham melhor, mais prática, mais flexível, mais eficiente, é a seguir. ah, é a seguir. Aliás, vocês vão dizer qual é a forma mais prática. E eu vou terminar com a última. É igual também? Ao invés de eu escrever soma, simplesmente vou fazer aquela soma que eu faço no caderno, né? A soma é igual a um mais 2 mais 3. Eu também vou dizer que é o valor da célula é 6, mais a seguir esta, mais a seguir, mais a seguir, mais a seguir, mais a seguir, mais e clica OK. Enter. O valor também não muda. Então cabe a nós identificar qual é a fórmula que é mais prático, mais simples para cada um de nós. Então, eu gosto da primeira, que é fazer o é igual. Não é a última não. A última é exatamente essa. Selecionar todos os campos. Esta é a última forma, né, que eu trago aqui para você de fazer a soma, que é usar a função que está na guia base, a função autossoma, né? Se eu fazer um clique aqui, ele no final vai me dar aqui o total, que também acaba sendo igual à primeira função. Então, eu como gosto da primeira, voltarei mais uma vez a trazer aqui o exercício igual, soma, 2,
e seleciono Enter. Já tenho aqui o meu valor. Então, já tenho aqui a minha tabela feita. Eu vou copiar, porque eu pretendo também usar dois exemplos. Vou copiar. E de seguida vou desenhar aqui a tabela, não é? Selecionando toda a área da tabela que eu defini. Na guia base, temos aqui no tipo de letra, né? Temos este quadradinho que ele fala dos limites, né? Limites da tabela, em que eu clicando tenho aqui várias opções que eu posso escolher. Uma das mais usadas é todos os limites, né? Faço um clique e já tenho aqui a minha tabela já feita. Posso ainda formatar, pintar ainda, indo aqui na minha base, tenho o pincel de formatação e escolho uma cor que eu acho mais bonita, mais, né, que se adequa mais ao meu gosto, não é? Seleciono aqui e aqui no total eu posso ainda selecionar essas todas para não ficar assim total depois de ter umas células em branco. Seleciono a última do total e na guia base, aqui onde vem alinhamento, e eu posso fazer um clique aqui onde unir e centrar. Faço um clique, já tenho aqui a minha tabela, que de seguida eu posso fazer um copy and paste para o PowerPoint, né, e apresentar no relatório. Então, esta é a primeira maneira de fazer uma tabela, fazer os cálculos. E eu quero calcular qual é o peso, não é, percentual dos salários dos funcionários. Quem tem mais percentagem, obviamente que é o diretor-geral que tem um salário maior. Mas imaginemos que é uma tabela que contém mais de 1000 funcionários, 100 funcionários, e eu quero saber qual é a percentagem do funcionário que tem a percentagem mais baixa, a percentagem mais alta, não é? E em valores mesmo absolutos, 10%, 15%, 13%, eu teria que calcular. Então, para calcular, há várias maneiras, não é? Há várias maneiras. Eu posso fazer o seguinte: sempre toda a fórmula no Excel represando começa com igual. Faço igual, tá? Percentagem. A frequência, percentagem é igual à frequência relativa, né? Que é a divisão e dividido, é o numerador dividido pelo denominador. Neste caso, o numerador é o salário do funcionário e o denominador é o salário geral, certo? O total salário, o salário total que é investido mensalmente ou que é gasto mensalmente para pagamento de salários. Vezes 100% eu terei a percentagem, né, de cada da percentagem que cada funcionário tira, ou seja, é pago para mensalmente, né, que sai da conta geral da empresa. Então, faço um clique, o denominador é este, que é a divisão neste caso, o denominador é esse, faço um igual, um clique aqui, dividir com barra, já tem aqui, o numerador dividir pelo denominador que é este, e faço um Enter. Depois de fazer Enter, posso clicar aqui na guia base, percentagem, faço um clique e já tenho aqui o resultado que o Antônio Mateus recebe 11%, não é, do salário geral que sai da empresa. Então, se eu for arrastar, se eu for arrastar, vai dar erro. Por quê? Porque se eu for a verificar aqui na fórmula, ele arrastou para a segunda célula e também aqui embaixo arrastou para a célula mais abaixo, mas que não tem valor algum. Logo, o numerador dividir com zero, também, obviamente que não é possível, né? Dá zero. Então aqui também está a dar um erro. Mas como é que eu faço? Como é que eu calculo? Posso calcular também de forma manual. Igual, não é? Este dividir pelo salário e 14%.
Agora, há uma maneira mais simples, que é mais simples, né? E que gere mais o tempo, né? Suponhamos que eu tenho cerca de 100 trabalhadores e eu pretendo calcular um por um a percentagem, ter que rolar o cursor, ir para lá, voltar, é desgastante, terei que levar muito tempo, enquanto é possível fazer apenas, calcular em apenas um elemento ou um funcionário e depois arrastar para ambos. Como é que eu faço isso? Vou apagar e vou começar de novo. Faço um igual, numerador, né, que é o salário, dividir pelo salário total, não é? E depois faço um clique. Aqui, já tenho aqui a minha fórmula, se eu clicar Enter vai me trazer o resultado. Mas eu quero fixar que este denominador não mude, ele mantenha-se no mesmo, não é? Até que, mantenha-se até que eu termine com o cálculo. Então, o que é que eu faço? Eu vou fixar este, eu vou fixar este denominador. Como é que eu vou fixar? Clicando o Shift, tecla 4, né? Que é o dólar. Coloco aqui este símbolo de dólar. Depois faço um Enter. Faço um Enter, já tenho. E daqui eu posso arrastar. Não é? Tenho aqui a percentagem e posso ainda terminar aqui, né? Para ter uma precisão. Então, é mais ou menos isso. Já temos aqui, vemos que o, o Antônio tem 11%, o diretor-geral acaba tendo o 20% do salário que é retirado da empresa mensalmente para pagamento de salários. Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Este é o segredo das fórmulas. Então, esta é a primeira tabela já terminada com vários cálculos. O segundo exemplo, que eu vou colocar já aqui exemplo 2. Exemplo 2 é como fazer também uma tabela, né? No Excel. Normalmente, em estatística, isso aqui chama-se quadro, né? Não é tabela. Mesmo o Excel também reconhece isto como um quadro, não é tabela. Tabela no Excel nós encontramos aqui nas tabelas. Depois de desenhar, opa, até já selecionou automaticamente, mas de voltar porque eu quero explicar o passo a passo. Então, para o Excel, uma tabela não pode ter células unidas. Este é um quadro que é manipulável, né? Posso unir, centrar e por aí. A tabela no Excel só apenas é composta por linhas e colunas e não colunas mescladas ou não colunas mescladas nem linhas mescladas. É simplesmente o cruzamento entre linhas e tabelas. Então, como é que eu faço isso? Tabela no Excel. E também aqui eu recomendo, né? Geralmente essa é usada por muita gente que ainda não tem um domínio do Excel, e depois ainda quer fazer cálculos, que depois também é possível fazer de uma ou outra maneira, de modo mais flexível. Então, já tenho aqui a minha tabela desenhada, eu vou retirar isto porque não vou precisar. E, enfim, eu pretendo fazer aqui a minha tabela. Tenho esta tabela, vou selecionar aqui todos os campos, faço um clique aqui na guia base, formatar como tabela, faço um clique e eu escolho aqui as opções da tabela que eu pretendo calcular. Umas que eu mais gosto de usar é esta, mas eu como quero alinhar a cor, fazer um clique aqui, ele já seleciona e pergunta onde estão os dados da tabela. Os dados da tabela obviamente que são estes. A minha tabela tem cabeçalhos? Sim, tem cabeçalhos, né? Se não tiver, eu posso dizer não, a minha cabeça não tem cabeçalhos, mas neste caso tem cabeçalhos. E o Excel logo traz, basta ele detectar que tem cabeçalhos, ele traz aqui logo selecionado automaticamente. Faço um clique ó, e já tenho aqui a minha tabela. Bem bonitinha era, né? Mais organizada, se vocês forem verificar. Aqui aparece já com filtros, né? Já com filtros.
Mas eu também posso retirar os filtros, selecionando aqui ou clicando em qualquer célula, guia base, a seguir a filtros e vou desabilitar. Já tenho aqui a minha tabela. Qual delas você mais gostou? Coloque aí nos comentários. Qual das tabelas você mais gostou? A primeira ou a segunda? Então, para poder calcular o peso, para poder calcular o peso do salário dos funcionários igual a desta tabela, eu posso fazer o seguinte: posso colocar aqui igual, essa percentagem, tem uma fórmula específica que o Excel também já traz aqui, com um arroba, depois o salário que é o cabeçalho mensal, e vou fazer uma divisão pelo total que são 8.9.300. Faço um Enter, já tenho aqui tudo calculado, seleciono, faço uma percentagem. E agora perguntem-me, por que eu retirei o total? Porque eu teria aqui células em branco, sem necessidade. Então, já tenho aqui igual, uma porcentagem igual. Para quem tem mais conhecimentos avançados em Excel, nem precisaria de fazer este cálculo logo nesta tabela, né? Poderia usar outros recursos, que são tabelas dinâmicas, depois inserir campos calculados, ficava muito mais prático. Bom, então, para não me alongar muito, vou terminar por enquanto por aqui. Depois irei dar continuidade no próximo vídeo, tratando também, falando ainda mais de cálculos no Excel, usando várias funções que o Excel dispõe e focando mais nas principais funções que são usadas no Excel. Bem, se ainda não é inscrito, como de sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações para que também não perca conteúdos, né, que serão publicados aqui no nosso canal. Para ficar seus comentários, porque isso de certa forma nos ajuda nós a melhorarmos os conteúdos, né? Nós aprendemos também convosco. E também siga a nossa página do Facebook, que porque lá também nós publicamos muitos conteúdos. Então, tchau, tchau. Aquele abraço e até mais.